Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite. Tudo bem com você? Muitíssimo obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui batendo aquele papo como se estivéssemos aí na sala da sua casa. É sempre um prazer estarmos aqui de segunda a quinta, de 19 às 20 horas, pela TV Cidade Verde. O legal mesmo é que nós somos assistidos em todo o estado por meio das nossas emissoras. E aí nós estamos no YouTube, em nosso canal, falando para o mundo e também no Facebook da TV Cidade Verde. Muito obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. Um grande abraço. Olha, eu tenho encontrado com inúmeras pessoas e elas dizem: estou assistindo você. É um excelente sinal, né? Sinal que nós estamos com uma boa audiência. Hoje o programa é super especial, como sempre, né? Estamos com uma entrevistada que vai falar sobre um assunto muito importante para a vida de muitas famílias, milhares e milhares de famílias. Vamos então colocar aqui a foto, a imagem da nossa entrevistada desta noite. A entrevistada de hoje é psicóloga clínica, formada pela Faculdade Maurício de Nassau desde 2021 e atua com o público infantil e adulto, abordando quadros como transtorno do espectro autista, transtorno repressivo, transtorno de ansiedade, questões familiares, entre outros. Especialista em terapia cognitiva comportamental e em análise do comportamento aplicado, Altea, e aplicadora ABA e também acompanhante terapêutica. Ela faz pós-graduação em neuropsicologia. Por isso a gente diz boa noite, Kelly. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Como é que vai você? Eu estou bem. Super tranquila? Tranquila. Respirou fundo, né? Belíssimo esse seu cabelo, hein? Gostei obrigada. Muito obrigada. Super, assim, autêntico, né? É o seguinte, ainda que os diagnósticos do autismo estejam, assim, de uma forma crescente, sim, eles aparecem bastante, muito diferentemente que em anos passados, né? O desconhecimento quanto ao autismo é um grande problema na sociedade? Sim. A gente tem além da falta de informação, a gente tem algumas informações que não são tão corretas. Sim. E é uma das questões que mais atrapalha no nosso dia a dia, inclusive quando os pais chegam na clínica, que muitas vezes eles vêm sem conhecimento nenhum acerca do autismo, eles não são orientados nem do que é, nem como proceder, nem para que serve, às vezes, as terapias que são indicadas para as crianças. Né? Mas e aí, quando você diz, como dizer para os pais que o filho tem autismo? O diagnóstico, ele é dado por meio de uma investigação multiprofissional. Então ele já vem diagnosticado para você? Às vezes sim, às vezes a criança vem por indicação de um médico, para que a gente faça esse rastreio, né, das características do autismo, que a gente emita o nosso parecer, aí esse parecer volta para o profissional médico, aí ele lauda a criança se ele achar coerente ali o nosso parecer e conforme a observação dele. Sim. E como laudar? Me parece que é um pouco delicado. Não depende só de um médico, depende de mais médicos para essa observação e chegar a essa conclusão? Sim, a gente precisa de toda uma equipe, não é somente o médico que faz o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. A criança, geralmente, ela vem para a clínica com indicação de acompanhamento psicológico para avaliação comportamental, acompanhamento fonoaudiológico quando a criança tem algum tipo de atraso de fala, não são todas, mas algumas vêm com atraso de fala. Vem com indicação de acompanhamento de um terapeuta ocupacional, né? Que é para ver a questão das sensibilidades sensoriais. Aí junta toda essa equipe, faz ali o levantamento dos dados, a avaliação por meio de protocolos, elabora um relatório e volta para o profissional médico que acompanha essa criança. Eu já ouvi, às vezes, as pessoas alguém dizendo de uma epidemia do autismo.
É ignorância dizer isso? Não há epidemia? Não há uma epidemia Sim. do autismo. O que a gente tem hoje? Uma melhora na qualidade da saúde. Então, por exemplo, lá quando eu era criança, a gente não tinha um acesso à saúde mental como a gente tem hoje. Que, por exemplo, a presença de psiquiatras nos postinhos, a gente não tinha essa realidade nem essa investigação como a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem um acesso melhor à saúde, logo, os pais desde cedo já identificam alguns traços e encaminham para os profissionais para fazer as avaliações. Significa que o que ocorre realmente neste momento é o resultado de uma evolução da ciência, né? Com certeza, uma evolução da ciência. Aí com isso, os diagnósticos aparecem com mais frequência, em número bastante mais elevado do que, por exemplo, você fala quando eu era criança, eu acho que não faz muito tempo não, esse negócio de quando 30 anos atrás. É? Ah, então não é nada, não significa nada isso. Né? Então, era muito complicado, né? Era tudo confundido com outras doenças ou com... Aliás, as pessoas acho que não acreditavam, né? As pessoas não acreditavam quando Tem falavam essa questão desse... de não acreditar, tem a questão até da dificuldade da gente ter esse acesso. Vou dar um exemplo pessoal mesmo. Meus pais moravam num sítio, vamos lá para uma realidade há mais tempo atrás, né? Sim. Sítio onde? Um sítio, eles moravam num sítio no interior da Paraíba. Sim. Aí, se a gente for fazer uma comparação assim, o acesso a um cuidado de saúde mental é muito mais difícil. Aqui na capital, a gente tem uma certa facilidade, mas mesmo assim, a gente veio melhorando com o avanço da ciência, com nosso acesso ao cuidado da saúde básica. Aí a gente consegue hoje ter ir ali, fazer um acompanhamento psiquiátrico, psicológico e ter esse acesso. Hoje, ainda que se more num sítio hoje, a situação, a informação está lá, né? Está em todos os lugares. A gente tem o avanço da internet, né? O avanço da internet, essa coisa toda, né? A gente andava de carro de boi, né? Nada demais, nenhum problema. É delicioso você andar de carro de boi. Você já andou de carro de boi? Não. Ah, não andou de carro de boi? Você tem medo de andar de... Você se assustou quando você falou assim? Não. Não. Você foi fazer faculdade lá, da Faculdade Maurício de Nassau. Isso é lá em João Pessoa. Isso, na capital da Paraíba. Por que você foi para essa faculdade? A minha família se mudou para a Paraíba para a gente fazer o acompanhamento do meu avô, né? Que na época ele teve um quadro de AVC e a gente precisou sair daqui do Mato Grosso e ir para lá cuidar dele. Mas o meu pai, ele é de lá. Então, aproveitando ali, já tinha passado, consegui uma bolsa na faculdade, falei, vamos aproveitar e ficar aqui. Concluí a faculdade lá, aí voltei para cá. E você conhece a história do Maurício de Nassau? Não. É uma história... É legal dar uma olhada nessa história, acho que é bem bacana. Vou dar uma conferida. É outra coisa. Você é mato-grossense, você é de Mato Grosso? Sou de Mato Grosso, nascida em Várzea Grande. Nascida em Várzea Grande. E os seus pais vieram para cá quando? A minha mãe é daqui, ela é cuiabana. O meu pai ele era de uma cidade chamada Pilõezinhos, que é no interior da Paraíba. Sim. Aí se conheceram no Rio de Janeiro. Que coisa linda. A minha mãe morava aqui, ela foi passar um tempo lá. Aí depois ela voltou para cá e meu pai veio embora atrás dela. Sim. Isso é que é paixão, né? Nossa, que maravilha, né? O autismo ainda é confundido com outras situações, com outros espectros? Inclusive, é um dos critérios diagnósticos, ele não ser confundido, por exemplo, com o transtorno de desenvolvimento intelectual, né, que é o TDI hoje, e nem com outros quadros como o atraso global do desenvolvimento. Quando a gente vai laudar uma criança com autismo, a gente tem que ter certeza que ela não tem um atraso no desenvolvimento, né, e que ela não tenha um quadro de TDI sem o TEA. Pode acontecer da criança ter o autismo e o TDI, que é transtorno do desenvolvimento intelectual, como comorbidade. Sim. Mas aí a gente tem que diferenciar. É só tem um quadro comórbido ou não? E quando seria um quadro com comorbidade?
Comorbidade é quando a gente tem algum outro transtorno associado ao autismo. A gente pode ter uma pessoa que é autista com comorbidade de transtorno de ansiedade, comorbidade de transtorno depressivo, TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, tudo que vem junto, ele se torna um quadro comórbido. A TEA, porque como o TEA ele é uma deficiência, ele passa a ser o transtorno primário. Aí tudo que vem junto com ele é comórbido a ele. Primário quer dizer a base. A base, então, na isso. base, e aí surgem outros transtornos que podem vir como comorbidade. Vem cá, como é que é a participação dos pais? Que tem pai que não aceita, tem família que não aceita, né? Demora para aceitar. Isso complica muito para a pessoa que tem esse espectro e para a família toda? A participação da família ela é fundamental. Porque assim, quando a gente atende uma criança, é totalmente diferente de eu atender um adulto. Sim. O adulto, por exemplo, se você chega na minha sessão de terapia, você veio por livre e espontânea vontade. Você tem alguma questão que você quer trabalhar. A criança e o adolescente, basicamente não. Ele vai porque os pais levam ele. Sim. Quando eu estou falando de uma criança com transtorno do espectro do autismo, ela pode vir muito pequenininha. Ela pode vir ali com 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio, já para fazer as intervenções precoces. Sim. Então, faz-se necessário a gente inserir essa família através das orientações parentais, porque a gente fica ali com a criança na sessão 1 hora, 2 horas, 3 horas, a depender no quadro da semana ali. Mas a criança vai estar com os pais em casa. Então, para além do treinamento de pais, a gente inclui também os outros ambientes que a criança vai estar. Escola, cuidadores, babá, quando a criança tem também. É um trabalho conjunto, é uma rede de apoio a essa criança com deficiência. Sim. Os pais também necessariamente precisam ser treinados. Precisa, principalmente quando eu estou falando de manejo de comportamento disfuncionais. Sim. Algumas crianças que estão dentro do espectro, elas podem ter comportamentos que podem ser lesivos para ela ou para terceiros em um momento de crise. Então, nesse período, os pais precisam aprender a manejar esses comportamentos. Sim. Ou até mesmo no treino de novas habilidades. Sim. Vamos pensar em uma habilidade de vida diária, que às vezes para a criança ela pode ter dificuldade, colocar uma roupa, calçar um sapato sozinho. Então a gente faz esse treino, ensina ao pai como que ele faz e ele procede com a criança em casa. E aí a situação fica bem mais tranquila. Bem mais tranquila bem quando mais a família tranquila, né? participa. Existem vários níveis do autismo? Existe. O autismo ele é separado em níveis de suporte. É diferente de quando eu falo de nível de gravidade. É o quanto essa criança ela vai precisar de auxílio ao longo da vida. Sim. O nível de suporte, o suporte quer dizer o suporte da pessoa que está com essa criança. Que suporte que é esse? Isso. A criança vai precisar de um suporte de um terceiro. Sim. Mesmo na fase adulta. Então, a gente separa em nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. O nível 3 de suporte, geralmente, é aquela pessoa que ela tem dificuldade nas habilidades básicas. Sim. E muitas vezes ela vem com atraso de fala. Então, a criança ela tem uma dificuldade de comunicação, de interação social, interação com outras crianças. Ela tem muitas questões sensoriais, sensibilidade à iluminação, som, cheiro. Então, se ela entra em uma sala que é muito iluminada ou que tem muito barulho, desregula a criança. Sim. Então, aí, o suporte entra nessa questão. Para a gente conseguir fazer esse manejo comportamental. O nível 1 de suporte, por mais que a gente olhe assim e pense, então ele é mais tranquilo. Não é bem assim que procede, porque a gente ainda está falando de um transtorno que ele é um espectro. Sim. Então vamos pensar assim, mesmo a pessoa estando no nível 1 de suporte e a gente tem uma pessoa nível 3 de suporte, talvez uma criança nível 3 iria ficar à vontade aqui nessa sala, por exemplo. Mas aí o nível 1, se ele tiver uma sensibilidade com claridade, aí ele se incomoda. Ele pode ter um desconforto ali que pode levar a ele a ter uma crise. Sim. Só que conforme a gente vai crescendo, vai ficando adulto, ele consegue ter um manejo melhor. O suporte ele pode vir por meio de terapias, auxílio medicamentoso, que a gente coloca, por exemplo, a psiquiatria, né? Quando eu estou pensando na fase adulta. Na fase infantil são as terapias, a família, a escola, os cuidadores. O auxílio medicamentoso,
há um momento para se aplicar? É possível você trabalhar somente com terapia e ter um resultado legal para evitar você trabalhar com muita química? Vai depender do caso da criança. Sim. Novamente, como o autismo ele é um espectro, cada caso é um caso. Sim. A gente costuma sempre enfatizar nas terapias que não existe uma pessoa com autismo que é igual a outra. Então, vamos supor, outro ponto para enfatizar aqui, não existe medicação para o autismo. A gente vai medicar comportamentos que estão associados a ele. Ah, entendi. Então, vamos supor, eu tenho uma criança que ela tem um comportamento autolesivo. Sim. Ela se machuca ou ela machuca terceiros. Então, a gente precisa diminuir este comportamento. Aí, talvez, essa inserção desse químico, desse fármaco, vai auxiliar nesse momento, para esse comportamento. Sim. Se eu estou pensando ali numa criança ou num adulto que tem um transtorno de ansiedade associado, então entra um ansiolítico. Sim. A depender de cada caso. Sim. Tem crianças que eu acompanho que não fazem uso de medicação, Sim. mas tem crianças que fazem uso de medicação. Ah, legal. Me explica uma coisa, tem uma coisa que eu vivenciei. Com um psicólogo. Sim. Me ligou na TV e disse: Elias, eu tenho um paciente que é o seu fã mesmo assim incondicional. Ele já era homem, né? Eu falei: traz ele aqui na TV para ele conhecer a TV, né? Aí ele chegou lá, eu fui lá recebê-lo e tal, e ele ficou extremamente emocionado. Aí eu me lembro que essa pessoa, ele começou a falar muito, uma coisa bissilábica. Ele dizia assim, não, sim. Aí o acompanhante dele, o psicólogo, disse: é assim mesmo, tranquilo. Ele está emocionado, super emocionado. Por que ocorre isso? Dentro do autismo, uma das características é o interesse fixo e restrito. Sim. Vamos pensar assim, ele teve você como um foco. Então, ele passa a gostar de tudo que você faz. É um interesse que ele tem, que é fixo naquele ali. Sim. Pode ir oscilando com o tempo? Pode ir oscilando. Mas aí, aquilo para ele é o auge. Assim como a gente tem crianças que adoram dinossauros. Sim. Eu tenho crianças que adoram fazenda. Sim. Isso não é só a criança, não. O adulto com autismo também vai ter as suas preferências, que são os seus interesses restritos e são fixos. Só que conforme a gente vai crescendo, vai oscilando. Sim. A criança vai oscilando, o adulto vai oscilando, aí hoje ele pode gostar muito de uma banda de música, aí ele muda para um filme favorito, ele pega uma pessoa ali, um personagem de desenho. Isso vai alterando bastante conforme a pessoa vai crescendo, mas faz parte da característica do autismo. Nossa, né? Eu fico pensando que quanta responsabilidade a gente tem pelas pessoas, né? E também teve um outro caso, que a mãe entrou em contato comigo. Ela disse: Elias, meu filho é autista e ele é seu fã incondicional. E mandou as fotos do aniversário dele. O motivo da foto era o jornal que eu apresentava. Tinha fotos, tirou foto da televisão, e fez a decoração toda, entendeu? Aí, assim, na minha cidade, assim que eu tive a oportunidade, eu fui lá. Ele também ficou, assim, numa situação, ele me abraçou. Sim. Ela disse, ele não abraça, mas ele me abraçou. E aí, feliz da vida, ele corria pelo quintal, voltava, pegava uma coisa, me mostrava. Qual deve ser o comportamento? Eu fiquei sem saber qual seria o meu comportamento. Fiquei meio que, né, não tive muito, sei lá, pela minha ignorância, né, sobre o tema, eu não tive muita opção, né? Qual deveria ser o meu comportamento ali? Tem algumas pessoas com autismo que elas têm uma defensiva tátil. Realmente, ela não gosta de contato. Contudo, você fez o certo. Que é esperar a criança chegar até você. Se ele se abriu, sim, querendo um abraço seu, ele te deu um espaço para que você fizesse isso. Sim. Nem todas as crianças elas vão se abrir dessa forma. Por isso que quando a gente trabalha com criança, por mais que ela seja criança, a gente trabalha com um acolhimento e um atendimento que é empático. A gente tem que respeitar o espaço da criança também. Sim. Quando ela te dá abertura para você entrar ali no mundo dela, para você participar. Porque quando a gente fala de atendimento infantil, não é a criança que tem que subir para o meu entendimento, é eu que tenho que descer.
Perfeito. né, para o mundo da criança. Aí ela te deu abertura, você é o foco dele, você é o interesse que ele mais gosta. Então imagina, na hora que ele te viu ali, Sim. sonho realizado. Sim. Né? Então ele te deu a abertura para você chegar, para você participar, ele pegou itens que ele gosta para Sim. mostrar para você. Ele está dividindo o mundo dele a partir da perspectiva dele com você. Poxa, que legal. E aí, depois, o tempo vai passando, você trabalha dia e noite, né? Eu sei que eu não voltei mais à casa dele, né? E hoje você me falando agora, mas assim, me dá um certo alívio, porque eu acho que eu fiz o comportamento. Eu cheguei, cumprimentei todo mundo e não fiquei muito passeando, me sentei, né? Legal. Existem casos de autistas que não conseguem, que andam na ponta do pé. Sim. Por que isso ocorre? Algumas pessoas que estão dentro do espectro podem ter hipotonia. Hipotonia, o que quer dizer? É quando a gente tem uma pessoa com uma musculatura que ela pode ser um pouco mais flácida do que o considerado normal. Algumas crianças, além de fazer todas essas terapias que eu disse anteriormente, elas fazem a fisioterapia também. Ou a psicomotricidade, que vão auxiliar nessa parte de aumentar o tônus muscular, para que a criança consiga pisar, caminhar, correr. Que pra gente, assim, a gente olhando de fora é uma coisa tão simples, né? Mas tem algumas crianças que elas realmente vão precisar ser ensinadas, serem auxiliadas nesse quesito. Mas o andar na ponta dos pés, o sentar em formato de W, que é com as perninhas para trás, movimentos estereotipados da mão, também faz parte do critério diagnóstico do autismo, que são os movimentos repetitivos e estereotipados. Pode ser com a mão, pode ser com o corpo, pode ser um jeito diferente de caminhar. Aí a gente teria que entender qual a função que a criança faz aquilo. Sim. Às vezes ela faz por uma questão de autorregulação. Ela está se regulando ali para que ela não tenha uma crise. Ou até mesmo até ela conseguir firmar e caminhar com as terapias, ela vai abaixando esse pezinho para que ela consiga andar corretamente. Já ouvi dizer que assim, não, ela faz isso porque ela não gosta de tocar no chão. Tem Pode sentido? ser também. Tem sentido, né? Aí entra a parte sensorial. Quando eu estou falando de estímulo sensorial, pode ser tudo. Pode ser tátil, pode ser olfativo, visual, auditivo. Cada criança vai ter a sua. Sim. Se é uma criança que ela tem uma defensiva tátil, ela pode não gostar de toque, assim como ela não pode não gostar de determinadas texturas que estão no chão. Se o chão é muito frio, ou se é presença de grama, ou é algum piso que tem uma textura diferenciada, ela pode realmente não gostar de colocar o pé ali. Sim. Então, pode ser uma forma de evitar? Pode. Pode ser, né? Pode ser. Você viu uma imagem super lamentável que está rolando por aí, que esteve inclusive no Fantástico, né? Um professor que deu uma rasteira num menino autista por causa do comportamento do garoto, né? Como psicóloga, como é que você vê esse comportamento deste adulto e deste profissional? É um comportamento, como você disse, lamentável, né? Porque hoje o que a gente mais precisa no âmbito educacional, e assim como todos os ambientes que a pessoa com autismo vai estar inserida, é a informação. Sim. A gente precisa entender que aquela criança, ela vai ter um comportamento diferente das outras crianças. Ela vai ter uma resposta emocional diferente. Ela é um ser humano em desenvolvimento e ela está ali para aprender como toda e qualquer outra criança. A gente fala-se muito em inclusão, mas às vezes na prática é difícil ver ela. Não ocorre. Não ocorre da forma como ela deveria ocorrer. Então, a gente tem um adulto que é uma pessoa que é para ter um controle emocional muito mais adaptado do que uma criança. Fazer um comportamento desse realmente é lamentável. É muito triste. É triste. Né? Mas isso foi o que foi gravado, né? Exato. Existem outros relatos também dessas situações, né? Infelizmente, é muito de agressões, presente. né? De agressões, né? A mãe do menino disse, inclusive, que ela gostaria de não levá-lo mais para aquela escola. Porém, era setembro, parece uma coisa assim, agosto, então não teria como mudar de escola. E tem mais um agravante. É muito difícil a escola aceitar uma pessoa com esse espectro. Isso.
Que é isso que você falou, né? A inclusão praticamente inexiste. Ela é bem deficitária. Deveria ser melhor, como eu disse para você. Quando a gente está falando de uma deficiência, não só o autismo, qualquer uma, não é a pessoa com deficiência que tem que se adequar ao nosso mundo. A gente tem que saber incluí-las, a gente Sim. tem que entrar no universo dessa pessoa, né? Porque a criança autista, o adulto autista, ele não vai deixar de ser autista. E para ele lidar com as suas questões já é bem complicado. Porque vamos pensar, a gente está falando de uma pessoa que ela é super estimulada. Isso há questões neurológicas mesmo. Então, a escola, principalmente, ela é um ambiente que tem estímulos por todos os lugares. Ela é um ambiente que é barulhento, tem diversos cheiros diferentes, muita gente, visualmente muito colorido. Então, a criança, ela pode ter um comportamento que vai ser diferente das outras crianças, mas que as pessoas que estão ali, os professores, coordenadores, os acompanhantes da criança com deficiência, eles têm que saber fazer esse manejo de incluir essa criança, fazer uma adaptação das brincadeiras para que ela consiga participar desse ambiente escolar da melhor forma possível. Podemos dizer, então, que há uma grande deficiência na formação dos professores nesse sentido aí, né? Precisa se melhorar bastante. Precisa se melhorar muito. Precisa. Né? Recentemente ocorreu uma discussão, inclusive, de se criar salas específicas para atender somente alunos que tenham esses espectros, né? Algo nesse sentido. Seria um desastre, não seria um desastre isso? Porque a gente está falando aí, se eu for fazer uma sala, já existem as salas multifuncionais, né? Mas elas são na questão de fazer uma regulação da criança. Sim. Quando tem uma criança ali que desregula, a gente vai ali, faz alguma atividade externa, a criança volta para a sala de aula. Se eu pego essa criança e eu tiro ela da sala de aula regular para colocar em outro ambiente, aí eu já não estaria mais falando de um projeto de inclusão na escola. Sim. Né? Eu estou separando essa criança com deficiência, seja ela qual for, né? Para um outro ambiente. Sim. Né? A gente precisa avaliar até onde isso vai ser benéfico para aquele indivíduo. É porque eu acho meio complicado, apesar de, como eu já disse, né, não tenho tanta informação. Mas, por exemplo, você tem uma sala de aula em que todos são autistas. Qual foi a inclusão? Nenhum. Foi exclusão. Isso é uma exclusão. Sim. Exatamente. E quando você exclui, qual é o benefício que você está trazendo para essa pessoa, enquanto política pública, né? Com relação a políticas públicas, as políticas públicas são eficientes? Depende. Só fazendo adendo, essa questão que você trouxe aí da sala só com autistas. Sim. Quando a gente vai fazer um treino de uma criança, a gente faz um treino com pares e a gente precisa de uma criança que está fora do espectro, às vezes, para a criança fazer uma modelação de comportamento. Sim. Porque a maior parte das crianças, ela aprende por modelação ou modelagem. O que seria isso? Eu olho para você, nossa, ele mexeu no papel dessa forma. Sim. Então, eu posso tentar fazer igual. Então, a gente pega, o ideal da inclusão seria isso. Pega uma criança fora do espectro para que aquela criança seja capaz de modelar aquele comportamento. Em relação às políticas públicas, a gente está caminhando, mas ainda precisa de bastante avanço nessa área, né? De conseguir trazer, não somente para as pessoas com autismo, mas eu penso que também faz-se necessidade da gente ter um acompanhamento dos familiares, que é uma queixa que eu recebo bastante. Por exemplo, para além das terapias com as crianças, com os adultos, acompanhamento com os pais. Da gente inserir esses pais, a gente ter um suporte psicológico ali, pensar-se em alguma coisa nesse sentido também. Sim. Porque a gente tem uma realidade de algumas famílias, por exemplo, que abre mão de trabalho, abre mão de oportunidades, até sonhos mesmo, para acompanhar aquela criança ali nas terapias. Sim, porque a família toda tem que se envolver numa situação como essa. Exatamente, uma família atípica. Realmente é uma situação que ela de certa forma, complicada, mas ao mesmo tempo, caso a família saiba levar essa situação, fica tudo menos complicado, né? Sim. E quando a pessoa é diagnosticada com autismo lá com 40 anos de idade, por exemplo? Acontece bastante. Eu estava realizando um trabalho
E aí a esposa de um rapaz que eu não conheci, ela comentando com um amigo meu, fulano de tal foi diagnosticado com autismo. Era o marido dela, né? Assim, que levaram a vida, tal, tinha aqueles problemas, essa coisa toda, estava aparentemente já interferindo na relação do casal, né? Mas ele foi identificado com autismo. Então, nesse momento, e aí, como é que vai tratar essa questão? Torna-se mais fácil porque a pessoa já é adulta ou nada tem a ver? Vai depender. Depende. Acho que é a resposta favorita dos psicólogos. Eu entrevistei uma pessoa aqui do Sicredi e ela dizia, depende, né? Depende, cada caso é um caso. Quando a gente tem um diagnóstico tardio, Sim. que já é na fase adulta, a maior parte desses diagnósticos, não todos, mas a maior parte são de indivíduos que estão dentro do nível 1 de suporte. Às vezes são pessoas que não tiveram atraso na fala, que eles desenvolveram assim desde a infância com as suas dificuldades, só que nada que chamasse muita atenção, ou foi se levando, né? Sim. Que nem a gente estava falando no início daquela ausência do acesso à saúde anos atrás. Sim. Não era como hoje. Aí quando você recebe o diagnóstico com 30, 40, 50 anos... geralmente, na maior parte dos casos, o que mais está agravado aí é a habilidade social, que vai interferir na vida desse indivíduo, nos relacionamentos, que vai interferir na vida no trabalho, na faculdade, entre outros ambientes. É um dos critérios diagnósticos do TEA, né? Um dos principais, que são as dificuldades de comunicação social e interação social. Então, é uma pessoa que pode ter dificuldade de perceber nas entrelinhas, que não entende sarcasmos, piadas, que é muito literal, que tem dificuldade de estar em ambientes sociais, que tem dificuldade de ser mais flexível, que apresenta um pensamento que é muito rígido. Então, tudo isso pode atrapalhar essa pessoa lá na fase adulta. Sim. Que nem esse seu amigo, que ele já estava tendo uma dificuldade no seu relacionamento. E o principal, quando a gente está falando de um transtorno, seja lá qual for, um dos critérios que a gente sempre avalia é que ele precisa trazer um prejuízo para a vida desse indivíduo. Porque se você chega para mim e fala assim, Kelly, eu tenho alguns traços que se assemelham aos critérios diagnósticos do autismo, mas não interferem em nada na minha vida. Eu posso ter uma sensibilidade auditiva quando eu ouço um som muito alto, eu posso ter dificuldade de comer determinadas texturas de alimento, mas isso não muda em nada, eu não me sinto prejudicada, eu consigo levar a minha vida normalmente. Sim. Então, aí a gente não fecha um diagnóstico. Você tem algumas características, mas não suficiente para fechar um diagnóstico. Mas se a gente tem uma dificuldade em alguma área da vida desse indivíduo, seja na área social, profissional, educacional, aí a gente está falando da possibilidade de um transtorno. Aí como que ele pode manejar? Terapia. Se for alguma coisa que precisa da intervenção farmacológica, psiquiatria. Só que isso ele avalia ali nas sessões de terapia com o psicólogo. Sim, exatamente. Você falou da questão da dificuldade na fala. E existe pessoas que não conseguem, pela vida toda, não conseguir falar, não conseguirem se expressar? Existe. Não fazem uso da fala? Existe. E aí, esse caso, como é que é tratado isso? Como é que essa questão é vista? Esse indivíduo ele vai ser encaminhado para a fonoaudiologia, né, para fazer todo um trabalho, mas na possibilidade dessa fala verbal não acontecer, a gente pode usar como mecanismo ali a comunicação alternativa aumentativa, que a gente ensina essa pessoa... Alternativa aumentativa. Isso, que é o CAA. Que a gente pode ensinar essa pessoa a utilizar uma prancha de comunicação, onde ela vai conseguir mostrar para você o que ela quer. Essa prancha pode ter letras, números, pode ter situações do dia a dia, como, por exemplo, comer, o que ela quer comer. Aí ela consegue ir se comunicando de uma forma não verbal, né? Ela está te mostrando, mas ela vai conseguir se comunicar. Mas essa pessoa, normalmente, o problema está em não verbalizar, mas elas têm a audição perfeita,
todos os outros sentidos estão preservados? Tudo isso a gente avalia quando essa criança chega para terapia. Quando essa criança chega, se ela vem para a fono, por exemplo, a fono pode pedir todos os exames que essa criança já fez para verificar justamente isso. Se tem algum déficit ali na audição, na visão, que possa atrapalhar essa criança de se comunicar. Sim. Até quando ela vem para a psicoterapia mesmo, a gente também pede, por exemplo, para saber qual foi o histórico de vida dessa criança, histórico de doenças, histórico de internações, tudo que a gente possa tentar entender como que foi ao longo da vida, desde esse nascimento, alguma situação que possa dificultar essa criança de adquirir a habilidade de comunicação. Sim. Depende também, ou independe da qualidade da gravidez? O autismo, ele é multifatorial. Então, hoje eu não consigo te precisar assim, falar, não, a origem do autismo é essa. Ela tem um cunho genético, não necessariamente hereditário, então não tem como eu falar se vem do pai ou se vem da mãe. Pode ter alguém na árvore genealógica ali da família que também teve o transtorno do espectro do autismo e a pessoa nasce. Ele pode ter cunho também comportamental, ambiental, mas hoje a gente não tem como precisar. Mas óbvio que a gente sabe que uma gestação, se ela tem intercorrências, se ela tem um nível de gravidade, ele vai ser, de certo modo, prejudicial tanto para a criança quanto para a mãe. Então é por isso que, às vezes, você encontra famílias grandes, tem lá o avô, filho, filha, aí netos, e de repente surgem naquela família 4 bisnetos com autismo. Aí veio lá de onde que veio isso aí? Vem de alguém da família? Que aparentemente, você olhando parecia que não, que as pessoas não tinham, anteriormente não tinham, os ancestrais não teriam o espectro. Aí a gente entra na mesma questão do diagnóstico tardio, depende. Não necessariamente a gente não tem como falar se ninguém mais na família tem, se a gente não fizer uma avaliação. Sim. Provavelmente, se a gente pegar ali a família, desde lá de trás, fazer uma avaliação, talvez tenha. Vai não só o autismo, algo, como outros transtornos também. Transtornos. O TDAH, ele é bem presente. Transtorno depressivo, transtorno de ansiedade. Pode ser que tenha na família. Necessitaria ali de uma investigação de todo mundo. E aí, dificilmente a família vai querer fazer, né? Tem essas barreiras. Tem algumas São barreiras. muitas as barreiras. São. Sim. Qual que é a principal barreira? A mais dolorida? Dentro do espectro é difícil. Requer muito da gente enquanto profissional em questões de formação, atualização, porque ele é um transtorno que está em atualização constante. Sim. A cada dia que a gente passa, sai um artigo novo, uma forma nova de trabalhar, então requer muito do profissional, requer o envolvimento da família, a dinâmica com as famílias são bem complicadas às vezes. Eu tenho famílias que participam de forma ativa, eu tenho famílias que não participam de forma ativa, e ali a gente tem que fazer todo um trabalho com essa família também, então às vezes se torna um campo de atuação muito amplo. Sim. É por isso que a gente sempre bate ali, né, na tecla de que os pais precisam estar em terapia. Sim. Se for possível para que essa família esteja em terapia também, é ótimo. Porque aí cada um resolve suas questões psicológicas para que a criança possa ser auxiliada também. Quais as informações que a família precisa passar quando ela chega com o filho sem saber o que fazer, o que é, tal? Quais as informações que ela deve passar? Praticamente tudo. Sim. Desde a gestação, intercorrências durante o período de gestação, como que funciona essa dinâmica familiar, como que é o dia a dia, a rotina dessa criança, faz acompanhamento com algum profissional, qual profissional usa medicação, a gente faz um apanhado ali do histórico da vida dessa família, para a gente entender como é a vida e a rotina dessa criança. Muito bem. Vamos fazer um intervalo? Vamos. E daqui a pouco a gente volta com Boa Noite, Elias Neto, falando sobre esse tema muito interessante para a saúde do ser humano.
Voltamos em instantes. Aguarde. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Estamos conversando com a psicóloga Kelly, a menina de Várzea Grande, que foi lá para... Onde mesmo você foi? Para João Pessoa, estudou psicologia, aí voltou para prestar o seu trabalho no estado de Mato Grosso. Você está em Várzea Grande ou está em Cuiabá? Eu moro em Cuiabá. Você mora em Cuiabá. E trabalho em Cuiabá também. E trabalha em Cuiabá. Isso. Mas visita a Várzea Grande. Visito, Exatamente. tenho família lá também. Perfeitamente. Seus pais voltaram de lá depois que foram acompanhar? Estão por lá? Então, por E lá. aí, de vez em quando, você vai lá e visita também, né? Isso, de vez em quando eu vou para lá, de vez em quando eles vêm para Eles cá. vêm para cá. Bacana. Agora, quando a pessoa está numa situação em que os outros não estão entendendo e costumam dizer surto, não há surto. É surto ou não é surto? A pessoa está em surto. Não existe isso, né? É um tema que a gente escuta muito no senso comum. Sim, né? Exatamente. A pessoa teve um surto psicológico. Aí ela precisa psicológico, de uma... psicótico, uma coisa assim. Precisa de uma intervenção Sim. ali. Mas não é um surto. A forma correta de dizer não é dizer que a pessoa está com surto ou não. Pode ser usado assim. Pode ser usado assim? Pode ser usado assim. Sim. E agora, tem também o preconceito da sociedade. Como é que é trabalhado? Como é que seria trabalhado isso? Por exemplo, nós estamos no mês abril, que é o mês dedicado ao autismo. Isso. Não é mesmo? E como é que nesse momento, nesse mês, que é um recorte que se faz, né? Como é que é trabalhado junto à população? O que é preciso dizer à população, ao povo, às pessoas, de uma forma geral, porque todos precisam entender, né? A gente precisa mostrar para todo mundo que realmente é o autismo. Não só alguns extremos que às vezes aparecem em alguns programas de televisão. Porque o que mais a gente vê as famílias quando elas chegam na clínica, elas chegam sem entender, na verdade, o que significa o espectro. Porque a informação que elas conseguem na internet, ou daquele autismo que é uma situação muito grave, que a criança não fala, que às vezes a criança tem alguns comportamentos que podem ser danosos a ela, ou então vai para aquele outro oposto, que é quando eu estou falando de uma pessoa que ela vai ter altas habilidades de superdotação. Que a gente vê muito em série, que aquela criança autista, que é um prodígio, que consegue fazer coisas fantásticas, né? Fantásticas, E a gente precisa entender que não existe só esses dois extremos. Sim. Existe todo um espectro. Então, a gente vai ter crianças que se comunicam, crianças que não se comunicam, crianças que não têm dificuldade de olhar nos olhos, crianças que têm dificuldade de olhar nos olhos. Vai depender de cada criança. E o que a gente precisa fazer agora no mês de abril? Levar essa informação. Informação do que realmente é o TEA, como proceder com ele, a importância da família estar ali junto, a importância da sociedade entender, né? Para a gente trabalhar temas como a inclusão, não só no ambiente escolar, mas vamos pensar numa pessoa que está dentro do espectro adulto. Essa inclusão em ambientes de trabalho, dentro das faculdades, porque a gente tem uma estimativa do transtorno do espectro do autismo que é 1 para cada 36. Então, se a gente for pensar na nossa população, a cada 36 uma pessoa pode estar dentro do espectro. É muito alto, né? É muito alto. Sim. Então, a gente tem que preparar a nossa sociedade para compreender o que é o autismo, porque ele está presente. Não Sim. tem como a gente fingir que não é, ou fingir que não acontece na nossa família, ou que é uma coisa muito fora da nossa realidade. Sim. Mas, geralmente, a gente, quando a gente está de fora, quando a gente não trabalha ou não estuda sobre, é muito difícil você ver pessoas que entendam ou que sabem o que é. Sim. Às vezes reconhece o cordãozinho de identificação, né? Vê nas faixinhas de prioridade, mas não compreende realmente por que aquilo está ali. Sim. Então, a gente precisa fazer esse esclarecimento acerca do transtorno, que é uma deficiência, que é uma pessoa que precisa de cuidado, mas que é uma pessoa que vai ter uma vida, pode ter uma vida funcional como qualquer outra pessoa e vai precisar ser inserida na nossa sociedade da melhor forma possível, né? Para que ela tenha acesso a trabalho, educação, escola, entre outras questões. Aquela história do jogador Messi,
o argentino lá. É real? Eu não sei se ele fez avaliação. Né? Liga para o... Parece que quem fez a avaliação foi o Elon Musk. Parece que ele tem uma avaliação comprovando. Mas né? não vi, então não consigo afirmar. Exatamente. Agora, eu penso assim, qual que é a programação? Tem uma programação para o mês de abril? A gente vê bastante aqui, as clínicas aqui em Cuiabá fazem programações, a gente vê campanhas, né, até mesmo de orientação, entrega de panfleto, trabalho com as famílias, trazer essas famílias para os ambientes públicos, para a gente inserir aquela criança ali naquele ambiente, fazer toda uma modelação do comportamento dela ali. A gente vê bastante movimento. Mas esse é um movimento que é de clínicas particulares, né? Não há um movimento unificado. Existe esse movimento unificado em que órgãos públicos pegam essa questão e levam para as escolas e criam uma programação para o mês de abril? A gente teve algumas agora, né, da Prefeitura de Cuiabá fazendo orientação para os pais, professores que acompanham, levando essa informação acerca do autismo, a proposta é fazer uma capacitação, né, com as pessoas que trabalham também nessa área. Então, a gente está melhorando bastante nesse quesito. Né? Agora, assim, às vezes as propostas surgem, os simpósios ocorrem e pronto, passou. Não deveria ser assim, né? Mas geralmente é. E aí, o que fazer? Continuar. Porque o autismo ele não vai ficar só aqui no mês de abril. Não, ele não vai ficar no mês, né? O mês de abril que tá. Não, como eu disse, é um recorte só, né? E tem que permanecer, uma campanha que tem que permanecer. Essas campanhas permanecem ou elas ficam nesse mês aqui? Se eu falar para você que permanecem da forma como estão nesse mês, eu estaria mentindo. Então, a gente tem um movimento muito maior no mês de abril. Sim. Mas não só da campanha do autismo em si. Sim. Vamos pensar em outra campanha? Janeiro Branco, cuidar de saúde mental. Sim. É uma coisa que também precisa permanecer. Mas a gente só fala muito dela lá em janeiro. Sim. São questões de saúde que a gente precisa levar todos os dias. Cuidar de saúde mental, cuidar da pessoa com deficiência, cuidar da pessoa com autismo. A gente precisa colocar ali, porque a criança vai ficar com você todos os dias ali no ambiente escolar, todos os dias no ambiente familiar. Então, tem que se pensar, por exemplo, em formas da gente ter esse acesso contínuo à informação. Sim. Aí a gente vê algumas clínicas, alguns movimentos de órgãos públicos fazendo isso também, mas precisa se melhorar bastante. Sim. Ainda é muito grande o preconceito? Sim. É por isso que a gente tem a presença de muitos relatos de bullying em ambientes, né? Sim. Escolares, ambientes públicos. Tem sim um preconceito, sim. Porque a gente tem uma pessoa que tem um comportamento que é atípico. Sim. A gente tem ali, vamos supor, que nem você citou daquele menininho que você visitou lá na sua cidade. Sim. Ele tem um movimento ali de correr de um lado para o outro. Às vezes ele pode fazer isso como uma forma desregular. Ou ele pode... Vamos pensar em qualquer outro comportamento. É uma criança que precisa de uma estimulação tátil ali com a mão, faz estereotipias. A gente percebe, as mães que eu acompanho percebem, elas relatam isso, que às vezes em alguns ambientes notam um estranhamento das pessoas que estão em volta, embora que hoje a gente já melhorou bastante, mas ainda se tem. Principalmente quando a criança executa algum tipo de comportamento que é visto como negativo. Sim. Comportamento de chorar, às vezes ela se joga no chão, ela tem uma desregulação ali emocional que naquele momento ela vai precisar de ajuda para conseguir voltar, mas a gente tem um estranhamento da população. Sim. Né? Sim. Que a gente precisa melhorar muito nesse quesito, nós enquanto sociedade, de conseguir olhar com uma forma mais empática, né? De entender que é uma criança, que ela está em formação, que ela está em aprendizado, ela não tem a mesma regulação emocional de um adulto.
E às vezes olhar com empatia também para essa família. Porque se a gente está falando de uma família que é atípica, de uma criança que tem uma rotina muito intensa, porque eu tenho crianças que têm rotinas de terapia, rotinas de atividades extracurriculares, e a gente vai precisar de olhar que às vezes essa família está cansada. Perfeitamente. E ela precisa de ajuda. Precisa, sem dúvida nenhuma. Olha, muito obrigado pela sua presença. Obrigada também. Foi um prazer conhecê-la, conversar com você, falar sobre esse tema super importante. Tá bom? E cuide de você e do seu cabelo. Pode deixar. Obrigado. Muito obrigada. Ok. Porque eu acho lindo cabelos assim, naturais, viu? Sem dúvida nenhuma, tá? Um grande abraço. A gente se vê por aqui na TV Cidade Verde, sempre de segunda a quinta, de 19 às 20 horas, com Boa Noite, Elias Neto. Então, uma boa noite para você, um grande abraço. Obrigado.